Você não precisa fazer isso. Mas eu quero entender o que é amar alguém. Ela estava de olhos fechados, mãos trêmulas sobre o peito dele. Nunca tinha sido tocada assim. Nunca tinha se permitido. Mas com ele não havia medo. Havia respeito. Havia desejo. Havia entrega. Ele segurou seu rosto com delicadeza. Eu não vim para te tomar. Eu vim para te mostrar. E naquele instante, ela descobriu. O amor começa onde a pressa termina. Curta, se você acredita que a pureza merece. Ser acolhida com amor. Comente. Você já amou alguém que te ensinou sem pressa, só com presença? O aroma dos livros antigos pairava no ar, enquanto Laura organizava metodicamente a última pilha de volumes devolvidos. Seus dedos delicados deslizavam pelas lombadas empoeiradas, um ritual que executava todas as manhãs na pequena biblioteca municipal de São Paulo. O silêncio era seu único companheiro constante, quebrado apenas pelo ocasional farfalhar das páginas e o tic-tac do relógio na parede descascada. Com apenas 19 anos, Laura já havia se acostumado a ser praticamente invisível. Seus cabelos castanhos sempre presos num coque discreto, os óculos de armação fina emoldurando olhos cor-de-mel que insistiam em se manter baixos, e o uniforme cinza da biblioteca completavam sua camuflagem perfeita. Era como se ela fizesse parte do mobiliário, tão presente quanto ausente. Naquela manhã de terça-feira, o céu ameaçava chuva, e o ar pesado prenunciava mudanças. Laura ajustou nervosamente a gola da blusa enquanto conferia a classificação dos livros da seção de literatura clássica. Suas mãos tremeram levemente ao perceber que Crime e Castigo estava fora de ordem. Um pequeno caos em seu mundo meticulosamente organizado. O sino da porta tilintou, anunciando a chegada de alguém. Laura não ergueu os olhos imediatamente. Como de costume, continuou sua tarefa, esperando ouvir os passos se afastarem em direção às mesas de estudo ou às estantes mais populares. Mas os passos, firmes, decididos, se aproximaram do balcão onde ela estava. Com licença. A voz, grave e aveludada, fez com que ela quase derrubasse o livro que segurava. Procuro a seção de poesia. Laura respirou fundo antes de erguer o olhar, ensaiando mentalmente sua resposta automática sobre a localização das estantes. Mas as palavras morreram em sua garganta quando seus olhos encontraram os dele. O homem diante dela parecia ter saído das páginas de um dos romances que ela tanto amava. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas, que só acentuavam seu ar de distinção, vestia um terno impecavelmente cortado que denunciava sua origem privilegiada. Mas não foi sua aparência que a deixou sem palavras, foi seu olhar, penetrante, caloroso e principalmente focado nela. Não através dela, como estava acostumada, mas nela. Laura pigarreou, tentando recuperar sua voz profissional. A seção de poesia fica no segundo corredor à esquerda, prateleiras superiores. Suas bochechas queimavam, e ela agradeceu a iluminação precária da biblioteca que mascarava seu rubor. Interessante, ele comentou, sem se mover. Você tem uma voz bonita para quem fala tão pouco. Laura piscou, desconcertada. Como ele poderia saber que ela falava pouco? Acabara de entrar na biblioteca, a não ser... Perdão, ele continuou, um sorriso suave brincando nos cantos dos lábios. Tenho observado você nas últimas semanas, sempre tão dedicada aos seus livros. Sou Caio Navarro. O coração de Laura acelerou. Ele a havia notado? Durante semanas, ela, que se esforçava tanto para passar despercebida, tinha sido vista por este homem que parecia personificar tudo o que ela lia nos romances. Laura, ela sussurrou, surpresa com sua própria ousadia em se apresentar. Laura Mendes. Laura, ele repetiu seu nome como se estivesse saboreando cada sílaba. Sabe o que mais notei em você, Laura?
Você fala com os olhos. Mesmo quando está em silêncio, seus olhos dançam quando você lê, brilham quando organiza. Os livros sorriem quando ajuda algum estudante perdido. Ela sentiu suas mãos tremerem ainda mais e as escondeu atrás do balcão. Ninguém nunca havia prestado tanta atenção nela assim. Ninguém nunca havia descrito seus gestos mais íntimos com tamanha precisão. O senhor gosta de poesia? Ela perguntou, tentando desviar o foco da conversa. Por favor, me chame de Caio, ele pediu, seu sorriso se alargando. E sim, especialmente Drummond. Mas hoje vim em busca de Pablo Neruda. Você conhece? Laura assentiu, esquecendo momentaneamente sua timidez. Tenho todos os sonetos de amor decorados, admitiu, para logo em seguida morder o lábio, arrependida de sua confissão. Então você é uma romântica? Caio observou, seus olhos brilhando com algo que parecia a aprovação. Deixe-me adivinhar. Você acredita que ainda existem amores que começam em bibliotecas, entre páginas amareladas e silêncio? O rubor de Laura se intensificou. Como ele conseguia ler seus pensamentos mais secretos? Aqueles que ela guardava entre as páginas dos livros que lia nas noites solitárias em seu pequeno apartamento? Eu preciso terminar de organizar estes livros, ela murmurou, pegando a pilha de volumes como escudo. Claro, ele concordou, mas não se moveu. Antes, porém, poderia me recomendar seu soneto favorito? Laura hesitou por um momento, mas algo no olhar dele, talvez a genuína curiosidade, talvez o respeito com que a tratava, a fez responder, Soneto 17, não te amo como se fosses rosa de sal, topázio, ou flecha de cravos que propagam fogo. Ele completou fazendo seus olhos se arregalarem de surpresa. Também é meu favorito. Curioso, não? Naquele momento, um trovão ribombou lá fora, fazendo Laura dar um pequeno salto. A chuva começou a cair, primeiro em gotas suaves, depois numa cortina densa, que transformou as janelas em painéis embaçados. Parece que ficarei por aqui um pouco mais, Caio comentou, olhando para a tempestade lá fora. Importa-se de me mostrar onde posso encontrar mais Neruda? Laura sabia que deveria simplesmente apontar a direção e voltar ao seu trabalho. Era o que sempre fazia. Era o seguro, o esperado, o correto. Mas algo estava diferente naquela manhã cinzenta. Talvez fosse a chuva, talvez fosse o olhar dele, talvez fosse o eco dos versos de Neruda em sua mente. Posso te mostrar pessoalmente. Ela se ofereceu, surpreendendo a si mesma. Temos uma primeira edição que ficaria feliz em apresentar. Seria uma honra, ele respondeu. E havia algo em sua voz que fez o coração dela saltar uma batida. Enquanto caminhavam entre as estantes, o som da chuva criando uma cortina de privacidade ao redor deles, Laura sentiu algo mudar dentro de si. Pela primeira vez em seus 19 anos, alguém a havia realmente visto. Não a bibliotecária tímida, não a menina invisível, mas Laura, a garota que sonhava com amores que começavam em bibliotecas. A tarde transcorreu como um sonho febril. Entre sussurros sobre poesia e olhares que diziam mais que palavras, Laura descobriu que Caio era viúvo, dono de uma editora, e compartilhava sua paixão por literatura russa. Ele descobriu que ela morava sozinha, tendo perdido os pais ainda criança, e que encontrara nos livros seu refúgio e sua família. Quando a chuva finalmente amolnou e o sol começou a se pôr, pintando a biblioteca com tons dourados, Caio se preparou para partir. Mas antes de ir, virou-se para ela uma última vez. Laura, ele chamou, sua voz suave como veludo. Gosto de pessoas que falam com os olhos. Amanhã trarei um livro especial que gostaria de compartilhar com você. Ela apenas assentiu, incapaz de formar palavras. Quando ele saiu, Laura encostou-se em uma estante, seu coração batendo como as asas de um beija-flor.
Pela primeira vez, alguém havia notado não apenas sua presença, mas sua essência. Pela primeira vez, ela não era apenas a bibliotecária invisível. Era Laura, a garota dos olhos que falavam. Naquela noite, em seu apartamento pequeno, mas acolhedor, Laura abriu seu exemplar surrado de Neruda e releu o soneto 17. As palavras, tão familiares, pareciam diferentes agora, como se finalmente ela começasse a entender o verdadeiro significado do amor que o poeta descrevia. Não o amor explosivo e dramático, mas aquele que é profundo e tranquilo, que vê além das aparências. Adormeceu com o livro no colo, sonhando, com olhos gentis e promessas sussurradas entre estantes empoeiradas. E pela primeira vez em muito tempo, seu sonho não era uma fuga da realidade. Era uma porta se abrindo para possibilidades que nunca havia ousado imaginar. O relógio marcava exatamente 9 horas quando Caio Navarro atravessou as portas da biblioteca na manhã seguinte. Laura, que havia chegado mais cedo que o habitual e dedicado tempo extra ao seu cabelo e maquiagem, algo que nunca fazia, sentiu seu coração acelerar ao vê-lo. Ele carregava uma pasta de couro antiga e um livro embrulhado em papel craft. Desta vez, ela não fingiu estar ocupada. Seus olhos encontraram os dele imediatamente, e um pequeno sorriso escapou de seus lábios. Antes que pudesse contê-lo, Caio respondeu com um sorriso próprio, mais aberto, mais caloroso. Bom dia, Laura. Ele pronunciou seu nome como uma carícia. Trouxe algo para você. Aproximou-se do balcão e depositou o livro embrulhado com delicadeza. Laura observou suas mãos, fortes, mas com dedos longos e elegantes, típicos de alguém que passava horas escrevendo ou folheando páginas. Um anel dourado, discreto, adornava sua mão direita, não a esquerda, ela notou. Não precisava, ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. É uma primeira edição de 20 poemas de amor e uma canção desesperada, explicou, empurrando o pacote em sua direção. Encontrei em uma viagem a Santiago há alguns anos. Achei que você apreciaria. As mãos de Laura tremeram ao tocar o embrulho. Seus dedos deslizaram pelo papel áspero com reverência, como se tocasse uma relíquia sagrada. Quando finalmente removeu o papel, sua respiração ficou presa na garganta. O livro era belíssimo, encadernado em couro vermelho escuro. As páginas, amareladas pelo tempo, exalando aquele perfume único que só os livros antigos possuem. Eu não posso aceitar, ela sussurrou, embora seus dedos se recusassem a soltar o volume. Deve valer uma fortuna. Os verdadeiros tesouros não têm preço. Caio respondeu, sua voz mais próxima agora. Além disso, não estou dando. É um empréstimo prolongado. Laura ergueu os olhos, encontrando seu olhar intenso. Havia algo ali, nas profundezas daqueles olhos castanhos, que fazia seu estômago dar voltas. Uma promessa, talvez, ou um desafio. Por que eu? Ela perguntou antes que pudesse se conter. Por que me notar? Sou só uma jovem extraordinária que se esconde atrás de livros? Ele completou, inclinando-se sobre o balcão. Que tem mais poesia em um olhar do que muitos têm em uma vida inteira. Que treme como uma folha ao vento quando alguém se aproxima, mas tem a força de um carvalho quando defende seus amados livros. Laura sentiu o rubor subir por seu pescoço, tingindo suas bochechas de vermelho. Como ele conseguia ver através dela com tanta facilidade? Você não me conhece, ela protestou fracamente. Mas quero conhecer, ele respondeu com simplicidade. Se você permitir. Naquele momento, uma estudante aproximou-se do balcão, interrompendo a intensidade do momento. Laura atendeu-a mecanicamente, seu corpo no piloto automático enquanto sua mente girava com as palavras de Caio. Quando a estudante se afastou, Caio ainda estava lá, observando-a com um misto de curiosidade e algo mais, algo que ela não conseguia, ou talvez tivesse medo de identificar. Almoça comigo hoje?
Ele perguntou subitamente. Conheço um café tranquilo aqui perto. Podemos discutir Neruda. O não estava na ponta de sua língua. Era o seguro, o esperado. Mas então ela se lembrou da noite anterior, de como dormira sonhando com possibilidades, de como, pela primeira vez em anos, sentira-se verdadeiramente viva. Meu intervalo é ao meio-dia, ela respondeu, surpreendendo a si mesma. O sorriso dele foi como o sol rompendo as nuvens. Estarei aqui. As horas seguintes foram uma tortura doce. Laura tentava se concentrar em seu trabalho, mas seus olhos constantemente vagavam para o relógio. Caio havia se instalado em uma mesa próxima à janela, sua pasta de couro aberta, revelando papéis que ele ocasionalmente assinava. De tempos em tempos, seus olhares se cruzavam, e cada vez era como uma pequena descarga elétrica em seu sistema. Às 11h55, ela viu quando ele guardou seus papéis e se levantou, ajustando o terno impecável. Seu coração começou uma dança frenética em seu peito. Pronta? Ele perguntou ao se aproximar do balcão. Laura assentiu, pegando sua bolsa simples sob o balcão. Sentiu-se subitamente consciente de seu uniforme da biblioteca, de seus sapatos gastos, de seu cabelo que, mesmo com o cuidado extra da manhã, parecia inadequado ao lado da elegância natural dele. O café ficava a 2 quadras da biblioteca, um estabelecimento pequeno e acolhedor com mesinhas de ferro forjado e toalhas brancas engomadas. Caio puxou uma cadeira para ela com naturalidade e Laura sentiu-se transportada para um daqueles romances que tanto amava. Você deve estar se perguntando sobre mim, ele comentou após fazer os pedidos. Um cappuccino para ela, expresso para ele. Sobre por que um homem da minha idade está tão interessado em conhecê-la. Laura engoliu em seco. Sim, ela havia se perguntado exatamente isso, entre milhares de outras questões que a mantiveram acordada na noite anterior. Sou dono da editora Navarro, ele continuou. Divorciado há 2 anos, sem filhos. Passei os últimos 20 anos construindo um império editorial, mas descobri que sucesso sem significado é uma vitória vazia. Ele fez uma pausa quando o garçom trouxe as bebidas. Laura observou como ele agradeceu ao funcionário pelo nome, como sorriu genuinamente. Era o tipo de homem que notava pessoas, percebeu, que fazia cada um se sentir especial. Comecei a frequentar bibliotecas públicas há alguns meses. Ele prosseguiu. Queria redescobrir o amor pelos livros que me levou a esse caminho em primeiro lugar. E então, numa tarde qualquer, vi você. Laura segurou sua xícara com força, tentando disfarçar o tremor de suas mãos. Vi como você tratava cada livro como um tesouro, como sussurrava palavras de conforto para uma criança que havia derrubado sua mochila, como seus olhos brilhavam quando alguém pedia uma recomendação. E pensei, ali está alguém que ainda acredita na magia. Não sou mágica, ela protestou suavemente. Sou comum. Comum? Ele repetiu, inclinando-se para frente. Você é extraordinária, Laura. Sabe quantas pessoas ainda se emocionam com poesia hoje em dia? Quantas tratam livros como amigos? Quantas conseguem ver beleza no silêncio? Ela baixou os olhos para seu cappuccino, sentindo-se exposta e protegida ao mesmo tempo. Era estranho como ele conseguia fazê-la se sentir assim, vulnerável, mas segura. Por que está me dizendo tudo isso? Ela sussurrou. Porque quero conhecê-la melhor. Ele respondeu com simplicidade. Sem pressa, sem pressão. Quero descobrir a história por trás desses olhos que falam tanto sem dizer nada. O almoço transcorreu como um sonho. Conversaram sobre livros, sobre a vida, sobre sonhos. Laura descobriu que Caio havia começado sua editora do zero, que amava jazz e tinha uma coleção impressionante de primeiras edições. Ele descobriu que ela sonhava em ser escritora, que tinha um gato chamado Gatsby e que seu maior medo era viver uma vida sem significado.
Quando retornaram à biblioteca, Laura sentia-se diferente, como se algo dentro dela tivesse despertado, uma força que não sabia que possuía. "Posso vir vê-la amanhã?" Caio perguntou antes de partir. Laura pensou em dizer que ele não precisava de permissão. A biblioteca era pública, afinal. Mas entendeu o que ele realmente estava perguntando. "Sim", ela respondeu, e sua voz não tremeu. Naquela noite, em seu apartamento, Laura abriu o livro que Caio havia lhe emprestado. Na primeira página, encontrou uma nota escrita à mão, em uma caligrafia elegante, para Laura, que fala com os olhos e sonha com as palavras. "Que este seja o início de nossa história. Caio." Ela traçou as letras com os dedos, sentindo o coração expandir em seu peito. Pela primeira vez em sua vida, não se sentia invisível. Pela primeira vez, sentia-se como a protagonista de sua própria história. Gatsby pulou em seu colo ronronando, e ela o abraçou sussurrando: "Acho que estou em perigo, meu amigo." O tipo mais doce e perigoso de perigo que existe. E enquanto a noite caía sobre a cidade, Laura permitiu-se sonhar, não com príncipes encantados ou castelos distantes, mas com olhares profundos e conversas sobre poesia, com a possibilidade de ser vista, realmente vista, por alguém que parecia enxergar diretamente em sua alma. Ele lia minha alma. Mesmo quando eu fingia que estava em silêncio. Tem olhares que não julgam, eles escutam. Se você já conheceu alguém que te enxergou antes mesmo de ouvir sua história, esse e-book é para você. No primeiro comentário, fixado. Tem uma coleção de histórias que não gritam, apenas tocam, acolhem, curam. Histórias feitas para quem ainda sente, mesmo em silêncio. Vai lá, lê a primeira. E me conta se teu coração também parou por um instante. As semanas seguintes transformaram a rotina de Laura em um caleidoscópio de emoções. Caio aparecia na biblioteca todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre com um novo livro para compartilhar ou uma história para contar. Seus almoços juntos tornaram-se um ritual sagrado. E Laura começou a descobrir uma versão de si mesma que não sabia que existia. Naquela manhã específica, algo estava diferente. Laura percebeu assim que ele entrou pela porta, carregando não apenas sua habitual pasta de couro, mas também um envelope dourado. Seu coração, já acostumado a dançar na presença dele, acelerou ainda mais. "Bom dia, minha poetisa." Ele a cumprimentou, usando o apelido que havia criado para ela. Os olhos dele brilhavam com uma intensidade particular. "Tenho um convite especial para você hoje." Laura ajustou os óculos nervosamente, um hábito que permanecia mesmo depois de semanas de convivência com ele. "Que tipo de convite?" Caio deslizou o envelope dourado sobre o balcão. "Minha editora está realizando um evento esta noite. O lançamento de uma nova coleção de poesia contemporânea. Gostaria que você fosse minha acompanhante." O coração de Laura parou por um instante. Uma coisa eram seus almoços privados, suas conversas protegidas pelo silêncio da biblioteca. Outra, completamente diferente, era aparecer publicamente ao lado dele em um evento formal. Eu não tenho nada apropriado para vestir." Ela murmurou, seus dedos brincando com a borda do envelope sem ousar abri-lo. "Isso não é problema." Caio respondeu, sua voz suave, mas firme. "Mandei entregar algo em seu apartamento esta manhã. Espero que não se importe com a ousadia." Laura ergueu os olhos, surpresa. "Você mandou entregar um vestido." Ele completou, um sorriso brincando nos cantos dos lábios. "Azul noite, como o céu que tanto admiramos durante nossas conversas. Se você não gostar, podemos trocar." "Claro, mas algo me diz que vai combinar perfeitamente com você." O rubor familiar tingiu suas bochechas. Em qualquer outra circunstância, com qualquer outra pessoa, ela teria se sentido ofendida com tal presunção. Mas com Caio,
Era diferente. Cada gesto dele era sempre tão cuidadosamente pensado, tão profundamente respeitoso. Por que eu? Ela perguntou, ecoando a pergunta que fizera semanas atrás, mas agora com um significado completamente diferente. Caio inclinou-se sobre o balcão. Seu perfume suave, uma mistura de sândalo e livros antigos, envolvendo-a como um abraço, porque você é a única pessoa que entende verdadeiramente o que estes livros significam. Ele respondeu, gestos para as estantes ao redor. A única que vê poesia não apenas nas palavras, mas na vida, e principalmente sua voz. Baixou para um sussurro, porque você me faz querer ser um homem melhor. Laura sentiu seu coração expandir em seu peito, ameaçando romper suas costelas. As últimas semanas haviam sido como um sonho do qual ela tinha medo de acordar. Cada momento com Caio a fazia sentir-se mais viva, mais real, mais ela mesma. E, se eu não souber como me comportar, ela perguntou, verbalizando um de seus maiores medos. E se eu envergonhar você? A expressão de Caio suavizou-se ainda mais. Laura, minha doce Laura, você não percebe? É impossível para você me envergonhar. Sua autenticidade, sua pureza de alma, são essas qualidades que me conquistaram desde o primeiro momento. Uma lágrima escapou do canto do olho dela, e antes que pudesse enxugá-la, sentiu o toque suave do polegar de Caio em sua bochecha. Foi como se uma corrente elétrica percorresse todo seu corpo. Às 8 horas? Ele perguntou, sua mão ainda pairando próxima ao rosto dela. Laura assentiu, incapaz de formar palavras. Quando ele se afastou para sua mesa habitual, ela finalmente abriu o envelope. Dentro, além do convite formal para o evento, havia um cartão escrito à mão. Esta noite, deixe-me mostrar ao mundo a mulher extraordinária que descobri entre estas estantes. O resto do dia passou em um borrão de emoções e expectativas. Quando Laura finalmente chegou em casa, encontrou uma caixa elegante esperando por ela. Dentro, o vestido azul noite era mais bonito do que qualquer coisa que ela já havia posado em sua vida. Ao seu lado, um par de sapatos delicados e uma clutch, que combinavam perfeitamente. Com mãos trêmulas, ela experimentou o vestido. O tecido fluido abraçava suas curvas discretas, como se tivesse sido feito sob medida. Olhando-se no espelho, Laura mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Onde estava a bibliotecária tímida? Em seu lugar, via uma jovem mulher com olhos brilhantes e bochechas coradas de expectativa. Às 8 em ponto, a campainha tocou. Laura respirou fundo antes de abrir a porta, seu coração trovejando no peito. Caio estava deslumbrante em seu smoking, mas foram seus olhos que a capturaram. A forma como se arregalaram levemente ao vê-la, como escureceram com uma emoção que ela não ousava nomear. Você está... Ele começou, mas pela primeira vez desde que o conhecera, palavras pareciam faltar-lhe. O vestido é perfeito, ela sussurrou, girando levemente para mostrar como o tecido fluía. Não é o vestido. Ele respondeu, sua voz rouca. É você, sempre foi você. O evento era em um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Laura sentiu-se momentaneamente intimidada pelo ambiente opulento, pelos olhares curiosos que o seguiam. Mas Caio manteve uma mão firme em sua cintura, guiando-a com segurança através da multidão. Respire. Ele sussurrou em seu ouvido. Você pertence a este lugar tanto quanto qualquer um aqui. À medida que a noite avançava, Laura descobriu-se relaxando gradualmente. Caio a apresentava a todos com evidente orgulho, sempre enfatizando sua paixão por literatura e seu trabalho na biblioteca. Para sua surpresa, descobriu-se envolvida em conversas fascinantes com autores e editores, pessoas que compartilhavam seu amor pelas palavras. Em um momento particular, enquanto dançavam ao som suave de jazz, Caio puxou-a para mais perto. Viu? Ele murmurou.
Você brilha naturalmente. Não precisa se esconder. Laura apoiou a cabeça no ombro dele, permitindo-se absorver o momento. A música, o perfume dele, o roce suave do tecido contra sua pele, tudo parecia mágico. Obrigada, ela sussurrou. Pelo quê? Por me ver, por me fazer ver a mim mesma. Caio afastou-se levemente, apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Havia uma intensidade em seu olhar que fez o coração de Laura saltar uma batida. Laura, ele começou, sua voz mais séria do que ela já havia ouvido. Preciso te dizer algo, mas naquele exato momento foram interrompidos por um dos sócios da editora. O momento quebrou-se como um cristal delicado, deixando Laura com uma sensação de antecipação que a consumia por dentro. O resto da noite passou como um sonho febril. Quando finalmente chegaram ao seu apartamento, Laura sentia-se simultaneamente exausta e eletricamente viva. Obrigada pela noite maravilhosa, ela disse, parada à sua porta. Caio tocou seu rosto suavemente, seus dedos traçando uma linha delicada de sua têmpora até seu queixo. A noite só foi maravilhosa porque você estava nela. Por um momento, o tempo pareceu suspender-se. Laura podia sentir a tensão no ar, densa como mel. Caio inclinou-se levemente e ela sentiu sua respiração falhar, mas então ele se afastou, deixando apenas o fantasma de seu toque em sua pele. Boa noite, minha poetisa, ele sussurrou, seus olhos prometendo muito mais do que suas palavras diziam. Quando a porta se fechou atrás dela, Laura encostou-se nela, seu coração batendo como asas de um beija-flor. Algo havia mudado naquela noite. Algo fundamental e irreversível. Em seu quarto, ainda usando o vestido azul noite, ela abriu o livro de Neruda que ele havia lhe dado. As palavras do poeta pareciam ganhar novo significado agora. Não te amo como se fosses rosa de sal, topázio, ou flecha de cravos que propagam fogo. Amo-te como se amam certas coisas obscuras, secretamente, entre a sombra e a alma. Laura adormeceu com o livro no peito, sonhando com danças lentas e palavras não ditas, sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma depois daquela noite. A bibliotecária invisível havia finalmente encontrado sua própria história de amor, e ela estava apenas começando. A manhã seguinte ao evento trouxe consigo uma chuva fina e uma Laura diferente à biblioteca. Seus passos eram mais firmes, sua postura mais ereta, como se o vestido azul noite tivesse deixado um resquício de sua magia em seu ser. Quando Caio entrou pontualmente às 9 horas, o coração dela não apenas acelerou, explodiu em 1000 sensações diferentes. Ele estava diferente também. Seu olhar carregava uma intensidade nova, como se a quase carícia da noite anterior tivesse rompido alguma barreira invisível entre eles. Bom dia, minha poetisa, ele murmurou, aproximando-se do balcão. Em suas mãos, não um livro desta vez, mas um envelope cream. Tenho outro convite para você. Laura sentiu suas mãos tremerem levemente ao pegar o envelope. 2 convites. Em 2 dias. Está tentando me tirar da minha zona de conforto, Sr. Navarro. O uso de seu sobrenome fez os olhos dele brilharem com divertimento. Talvez, respondeu inclinando-se mais perto, mas desta vez é diferente, mais pessoal. Dentro do envelope, um cartão escrito à mão dizia simplesmente: jantar na minha casa hoje à noite. Deixe-me cozinhar para você. O ar escapou dos pulmões de Laura em um suspiro súbito. Um jantar na casa dele, sozinhos. A intimidade implícita no convite fez seu estômago dar voltas. Ela começou, mas ele a interrompeu suavemente. Não precisa responder agora, disse, sua voz baixa o suficiente para que só ela ouvisse. Pense durante o dia.
Se aceitar, meu motorista virá buscá-la às 7. Antes que ela pudesse responder, ele se afastou em direção à sua mesa habitual, deixando-a com o coração aos saltos e 1000 pensamentos turbilhonando em sua mente. Dia arrastou-se com uma lentidão agonizante. Laura pegou-se olhando para Caio mais vezes do que o normal, encontrando seus olhos fixos nela em cada ocasião. A tensão entre eles era quase palpável, eletrificando o ar da biblioteca. Às 6 horas, quando seu turno terminou, ela já havia tomado sua decisão. Na verdade, talvez a tivesse tomado no momento em que abriu o envelope. O carro que a esperava era elegante e discreto, como tudo relacionado a Caio. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos, abriu a porta para ela com um sorriso gentil. Durante o trajeto, Laura observou a cidade transformar-se, os prédios tornando-se mais imponentes, as ruas mais arborizadas. Finalmente, pararam diante de um edifício majestoso, em uma das áreas mais nobres da cidade. O apartamento de Caio ocupava o último andar. Quando o elevador se abriu diretamente na cobertura, Laura sentiu seu coração falhar uma batida. O espaço era impressionante, com janelas do chão ao teto oferecendo uma vista panorâmica da cidade, mas o que realmente capturou sua atenção foram as estantes. Livros, milhares deles, cobrindo praticamente todas as paredes, do chão ao teto. Uma biblioteca particular que rivalizava com muitas públicas. "Bem-vinda ao meu santuário", a voz de Caio soou atrás dela, fazendo-a girar. Ele havia trocado o terno por uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos e calças escuras. Parecia mais jovem, mais relaxado, mais acessível. É incrível", ela sussurrou, girando lentamente para absorver tudo. "Venha", ele estendeu a mão para ela. "Quero te mostrar algo especial." Conduziu-a através do apartamento até uma sala menor, mais íntima. No centro, uma mesa estava posta para 2, iluminada por velas. Música suave. Jazz, ela reconheceu. Tocava ao fundo. "Você cozinhou mesmo?" ela perguntou, notando os aromas deliciosos que preenchiam o ambiente. "Cada prato", ele confirmou, puxando uma cadeira para ela. "Espero que goste de comida italiana." O jantar foi uma experiência sensorial completa. Caio havia preparado uma série de pratos delicados, cada um acompanhado por um vinho específico. Entre uma conversa e outra, Laura descobriu-se relaxando, deixando cair as últimas barreiras que ainda mantinha erguidas. "Dança comigo?" ele pediu após a sobremesa, estendendo a mão. Laura permitiu-se ser guiada até o centro da sala, onde Caio a puxou para seus braços. Diferente da noite anterior, não havia outras pessoas, não havia protocolos sociais. Eram apenas eles dois, movendo-se lentamente ao som de uma balada suave. "Você está tremendo", ele observou, sua voz um murmúrio próximo ao ouvido dela. "Estou nervosa", ela admitiu, surpreendendo a si mesma com sua honestidade. "Por quê?" Laura respirou fundo, inspirando o perfume dele. Porque isso parece real demais. Como se eu pudesse acordar a qualquer momento e descobrir que foi tudo um sonho." Caio afastou-se levemente, apenas o suficiente para olhar em seus olhos. "Não é um sonho, Laura. É mais real do que qualquer coisa que já senti." O tempo pareceu congelar. Os olhos dele desceram para seus lábios e Laura sentiu sua respiração acelerar. Desta vez, quando ele se inclinou, não houve interrupções. O primeiro toque dos lábios dele nos seus foi suave como asas de borboleta. Um beijo tão delicado que quase não era um beijo. Mas então, quando ela suspirou contra sua boca, algo mudou. O beijo aprofundou-se, tornando-se mais intenso, mais urgente. Laura sentiu-se derreter nos braços dele, todo seu corpo respondendo a cada toque, cada carícia.
As mãos de Caio em sua cintura eram simultaneamente possessivas e respeitosas, mantendo-a próxima, mas dando-lhe espaço para recuar se quisesse. Ela não queria recuar. Pela primeira vez em sua vida, queria avançar. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Caio encostou sua testa na dela. Você não imagina quanto tempo esperei por isso, ele murmurou. Quanto? Ela perguntou, sua voz trêmula. Desde o primeiro momento em que vi você organizando aqueles livros de poesia. Você tinha tanta delicadeza, tanto amor em cada gesto. Eu soube que precisava conhecer a mulher por trás daqueles olhos expressivos. Laura sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Tenho medo, admitiu. Do que, minha poetisa? De não ser suficiente. De ser muito jovem, muito inexperiente, muito... Ele silenciou-a com outro beijo, este ainda mais profundo que o primeiro. Você é tudo, ele sussurrou contra seus lábios. Tudo o que eu sempre procurei sem saber que procurava. As palavras dele desencadearam algo dentro dela. Uma coragem, que não sabia que possuía. Suas mãos subiram pelo peito dele, sentindo seu coração bater forte sob seus dedos. Nunca estive com ninguém. Ela confessou, suas bochechas queimando. O olhar de Caio suavizou-se ainda mais. Eu sei, meu amor, e não precisamos fazer nada que você não queira. Podemos ir tão devagar quanto você desejar. Mas Laura não queria. Ir devagar, não mais. Todas aquelas semanas de olhares, toques sutis, palavras não ditas, tudo havia construído para este momento. Quero estar com você, ela sussurrou, surpreendendo a ambos com sua ousadia. Quero que você me ensine. Os olhos dele escureceram com desejo, mas sua voz permaneceu controlada. Tem certeza? Como resposta, ela o beijou, colocando nesse beijo toda a paixão que havia guardado durante tanto tempo. O que se seguiu foi uma dança de descobertas. Caio a conduziu com gentileza infinita até seu quarto, um espaço elegante dominado por uma cama king size com lençóis de seda negra. Cada toque dele era uma revelação, cada beijo uma promessa. Ele a despiu com reverência, como se estivesse desembrulhando o mais precioso dos presentes. Seus olhos nunca deixaram os dela, sempre checando, sempre garantindo seu conforto. Você é linda, ele murmurou, admirando-a com um olhar que fez seu corpo inteiro arder. Laura nunca se sentiu tão exposta e tão segura ao mesmo tempo. As mãos dele exploravam seu corpo com maestria, descobrindo pontos de prazer que ela nem sabia que existiam. Quando finalmente se tornaram um, a dor inicial foi rapidamente substituída por ondas de prazer tão intensas que lágrimas escorreram por suas faces. Caio beijou cada uma delas, sussurrando palavras de amor e adoração. Minha Laura, ele murmurou contra seus lábios, minha doce poetisa. Depois, deitada nos braços dele, Laura sentia-se transformada. Não era mais a bibliotecária tímida que se escondia atrás dos livros. Era uma mulher amada, desejada, completa. No que está pensando? Caio perguntou, seus dedos traçando padrões suaves em suas costas nuas. Em como a vida às vezes parece um livro, ela respondeu, aninhando-se mais próxima, com capítulos que nos surpreendem e reviravoltas que não esperávamos. Ele sorriu, beijando sua testa. E que capítulo é este? Laura ergueu o rosto para olhá-lo, seu coração transbordando de amor. O capítulo em que a protagonista finalmente encontra seu final feliz. Não é o final, ele corrigiu suavemente. É apenas o começo. E enquanto a noite avançava sobre a cidade, duas almas que se encontraram entre livros e poesias descobriram que às vezes o amor mais verdadeiro começa nas páginas mais inesperadas da vida. O amanhecer infiltrou-se suavemente através das cortinas de seda, pintando o quarto com tons dourados. Laura despertou lentamente.
seus sentidos gradualmente registrando a textura diferente dos lençóis, o perfume masculino no travesseiro, o calor do corpo ao seu lado. Por um momento, o pânico ameaçou dominá-la. A realização do que havia acontecido, do limite que havia cruzado. Seu primeiro instinto foi fugir, escapar, antes que a realidade a alcançasse. Mas então sentiu os braços de Caio apertarem-se suavemente ao seu redor, e sua voz rouca murmurou em seu ouvido: "Nem pense em sair dessa cama, minha poetisa." O coração de Laura derreteu com o carinho em sua voz. Virando-se para encará-lo, encontrou seus olhos já fixos nela, brilhando com uma mistura de ternura e admiração que fez seu estômago dar voltas. "Como sabia que eu estava acordada?" Ela perguntou, sua voz ainda rouca de sono. "Senti sua respiração mudar." Ele respondeu, seus dedos traçando padrões suaves em suas costas nuas. "E conheço você bem o suficiente para saber que seu primeiro instinto seria fugir." Laura sentiu o rubor subir por seu pescoço. "Sou tão previsível assim?" "Não." Ele sorriu, inclinando-se para beijar sua testa. "Você é cautelosa, protege seu coração como protege seus preciosos livros, e isso só me faz valorizar ainda, mas o fato de você ter confiado em mim ontem à noite." As memórias da noite anterior inundaram sua mente. Cada toque, cada beijo, cada momento de descoberta. Seu corpo respondeu instantaneamente à lembrança, um calor se espalhando por suas veias. "Não me arrependo." Ela sussurrou, surpreendendo a si mesma com sua honestidade. "Pela primeira vez na vida, fiz algo sem pensar nas consequências, sem planejar cada detalhe. E foi perfeito." Os olhos de Caio escureceram com desejo e emoção. "Você foi perfeita," ele murmurou, puxando-a para mais perto. "Cada suspiro, cada tremor. Você me mostrou um tipo de inocência que eu pensava não existir mais no mundo." Seus lábios encontraram os dela em um beijo lento, profundo, que fez os dedos dos pés de Laura se curvarem. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. "Café da manhã?" ele perguntou, um sorriso brincando nos cantos de sua boca. Laura assentiu, repentinamente consciente de sua nudez sob os lençóis. Como se lesse seus pensamentos, Caio levantou-se primeiro, pegando um roupão de seda azul escuro de um cabideiro próximo. "Para você," disse, estendendo a peça. "Embora eu prefira você sem nada." Ela corou violentamente, mas aceitou o roupão, deslizando para dentro dele, enquanto Caio vestia outro, este em tom de grafite. O tecido era luxuoso contra sua pele, carregando o mesmo perfume que ela havia aprendido a associar com ele. Na cozinha, Laura descobriu outro lado de Caio. Doméstico, relaxado, completamente à vontade preparando uma refeição elaborada para ela. Observou fascinada, enquanto ele movia-se com graça entre o fogão e a bancada, preparando ovos Benedict, frutas frescas e café da mais alta qualidade. "Onde aprendeu a cozinhar assim?" ela perguntou, sentada em um dos bancos altos da ilha da cozinha. "Paris!" ele respondeu, jogando uma pitada de sal na água fervente. "Passei um ano lá depois do meu divórcio, tentando encontrar meu centro novamente. Acabei fazendo um curso de culinária como terapia." Laura absorveu essa nova informação, essa nova faceta do homem que estava rapidamente se tornando o centro de seu universo. "Você nunca fala sobre seu casamento anterior," ela observou suavemente. Caio ficou em silêncio por um momento, concentrado em pochar os ovos perfeitamente. "Porque é uma história que pertence ao passado," ele finalmente respondeu. "Helena e eu nos casamos jovens, por razões erradas. Passamos 15 anos tentando fazer dar certo, até percebermos que estávamos apenas prolongando o inevitável." "Você ainda a ama?" Laura não pôde evitar perguntar, seu coração apertando com a possibilidade. Caio desligou o fogo e virou-se para ela, seus olhos intensos. "Não. O que sinto por ela
é um carinho distante. O tipo de afeto que você guarda por alguém que fez parte da sua história. Mas amor, ele se aproximou, segurando seu rosto entre as mãos. O que sinto por você é amor, Laura. Um amor que me pegou completamente de surpresa e revolucionou minha vida. Lágrimas brotaram nos olhos dela com a intensidade de sua declaração. Mesmo eu sendo tão inexperiente, tão diferente do seu mundo, especialmente por isso, ele sorriu, beijando a ponta de seu nariz. Sua pureza, sua paixão genuína pelos livros, sua forma de ver beleza nas pequenas coisas. Você me fez redescobrir o mundo através dos seus olhos, e é um mundo muito mais bonito assim. O café da manhã foi servido na varanda, com a cidade despertando aos seus pés. Laura nunca havia provado algo tão delicioso, ou talvez fosse apenas o momento, a companhia, a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Tenho algo para você, Caio disse após terminarem de comer. Levantou-se e desapareceu dentro do apartamento, retornando momentos depois com um pequeno embrulho. Laura abriu o pacote com cuidado, revelando um livro antigo de capa trabalhada em couro. Seu coração parou quando leu o título, uma primeira edição de Orgulho e Preconceito. Caio. Ela ofegou, seus dedos tremendo ao tocar as páginas amareladas. Isso deve ter custado uma fortuna. Algumas coisas não têm preço. Ele respondeu, seus olhos brilhando, como um sorriso no seu rosto agora. Laura colocou o livro cuidadosamente sobre a mesa e jogou-se nos braços dele, beijando-o com toda a paixão que transbordava de seu coração. Caio correspondeu com igual fervor, suas mãos deslizando por suas costas, puxando-a para mais perto. Quando se separaram, ofegantes, ele pressionou sua testa contra a dela. Fica, murmurou, fica comigo hoje. Não volte para a biblioteca. A Laura de algumas semanas atrás teria entrado em pânico com a sugestão de faltar ao trabalho. Mas a Laura de agora, a Laura que havia descoberto o amor nos braços deste homem, apenas sorriu. Vou ligar avisando que estou doente, ela respondeu, fazendo-o rir. O dia transcorreu como um sonho. Eles fizeram amor novamente, desta vez com mais urgência, menos contenção. Laura descobriu-se mais corajosa, explorando o corpo dele como ele havia explorado o seu, aprendendo o que o fazia gemer seu nome. Entre os momentos de paixão, conversaram. Sobre livros, sobre sonhos, sobre medos. Caio contou-lhe sobre seus anos construindo a editora, sobre as noites em claro lendo manuscritos, sobre a solidão que o consumia mesmo cercado de pessoas. Laura falou sobre seus pais, sobre como os livros haviam se tornado seu refúgio após perdê-los, sobre seu sonho secreto de escrever suas próprias histórias. Você deveria escrever, ele disse, acariciando seus cabelos enquanto estavam deitados no sofá da biblioteca. Tem uma sensibilidade única com as palavras. Talvez um dia. Ela sorriu, aninhando-se mais contra seu peito. Quando a noite começou a cair, Laura sentiu uma pontada de tristeza. Sabia que precisava voltar para casa, para sua realidade. Não quero que este dia termine, confessou, observando o pôr do sol através das janelas enormes. Não precisa terminar, Caio respondeu, sua voz séria. Laura, mova-se para cá. Ela virou-se para encará-lo, chocada. O quê? Mova-se para cá, ele repetiu, segurando suas mãos. Sei que é repentino, que talvez pareça loucura, mas quando algo é certo, quando é verdadeiro, por que esperar? O coração de Laura batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. E se não der certo? E se der? Ele contrapôs, seus olhos brilhando com amor e certeza. Não estou pedindo que abandone sua independência, seu trabalho, sua vida. Estou pedindo que compartilhe tudo isso comigo, que me deixe fazer parte da sua história, assim como você já é parte da minha.
Laura olhou ao redor, para as estantes repletas de livros, para a cidade que se iluminava lá embaixo, para o homem que havia transformado sua vida em questão de semanas. E soube sua resposta. Sim, ela sussurrou, e então mais forte. Sim. O sorriso de Caio iluminou todo o seu rosto, e ele a puxou para um beijo profundo, apaixonado, cheio de promessas. Mais tarde, enquanto preparavam o jantar juntos na cozinha, Laura percebeu que não sentia mais medo. O futuro, que antes parecia tão incerto e assustador, agora brilhava com possibilidades infinitas. Ela havia encontrado não apenas o amor, mas seu lugar no mundo, e era exatamente onde deveria estar, ao lado do homem que a via não como ela era, mas como podia ser. O homem que havia transformado sua vida de um livro empoeirado em uma história de amor digna dos clássicos que tanto amava. A notícia do relacionamento entre Caio Navarro, o respeitado dono da maior editora da cidade, e Laura Mendes, a jovem bibliotecária, espalhou-se como fogo em palha seca pelos círculos sociais. O que começara como sussurros nos corredores da biblioteca logo se transformou em manchetes nas colunas sociais e comentários maldosos nos eventos literários. Laura percebeu a mudança gradualmente. Primeiro foram os olhares na biblioteca, alguns curiosos, outros claramente reprovadores. Depois vieram os comentários velados das outras funcionárias, que antes mal notavam sua existência. Dizem que ela deu o golpe do baú, ouviu uma delas sussurrar no banheiro. Afinal, que homem bem-sucedido se interessaria por uma bibliotecária sem graça? As palavras a atingiram como facadas, mas Laura manteve a cabeça erguida, lembrando-se das palavras de Caio. Você é mais forte do que pensa, minha poetisa. Naquela noite, durante um jantar na cobertura que agora chamava de lar, Laura observava Caio preparar risoto com a mesma dedicação com que lia seus manuscritos favoritos. 2 semanas haviam se passado desde que ela se mudara, e cada dia parecia mais mágico que o anterior. Você está quieta hoje, ele comentou, servindo vinho em sua taça. Aconteceu algo na biblioteca? Laura hesitou, brincando com a borda da taça. É só... As pessoas falam, Caio, e às vezes é difícil não ouvir. Ele abandonou a colher de pau e aproximou-se dela, seus olhos intensos fixos em seu rosto. O que exatamente andam dizendo? Que sou jovem demais, inexperiente demais. Que estou com você pelo dinheiro, pelo status. Sua voz tremeu. Que sou uma oportunista. A expressão de Caio endureceu por um momento antes de suavizar-se completamente. Ele se ajoelhou diante dela, tomando suas mãos nas suas. Laura, meu amor, olhe para mim, pediu suavemente. Antes de você, eu tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Uma empresa de sucesso, um apartamento de luxo, carros importados. Mas sabe o que eu não tinha? Alguém que fizesse meu coração acelerar. Só de entrar no ambiente, alguém que visse beleza nas pequenas coisas, que me fizesse redescobrir o prazer de um café da manhã compartilhado, de uma tarde preguiçosa lendo juntos. Lágrimas escorreram pelo rosto de Laura, e ele as enxugou com os polegares. Você me devolveu a capacidade de sonhar, continuou, de ver o mundo com olhos novos. Como podem dizer que você é interesseira quando tudo o que faz é me dar mais do que jamais pedi? Mas sua reputação... Ela começou, mas ele a silenciou com um beijo suave. Minha reputação está mais forte do que nunca, sorriu. Sabe, por quê? Porque desde que você entrou na minha vida, tenho feito as melhores escolhas editoriais da minha carreira. Você me inspira, me renova, me faz querer ser melhor em tudo. O momento foi interrompido pelo cheiro de queimado vindo do fogão. Caio correu para salvar o risoto, fazendo Laura rir entre as lágrimas. Viu?
Até minha culinária precisa de você para não ir por água abaixo. Ele brincou, tentando recuperar o prato. Mas a paz duraria pouco. No dia seguinte, durante o lançamento de um novo livro da editora, Laura enfrentaria seu maior desafio até... Então, o evento acontecia em uma livraria luxuosa no centro da cidade. Laura havia escolhido cuidadosamente seu vestido, um modelo verde esmeralda que Caio havia insistido em comprar para ela, dizendo que combinava com seus olhos. Seus cabelos, normalmente presos em um coque severo, cascateavam em ondas suaves. Por suas costas, estava se servindo de champanhe quando ouviu a voz que fez seu sangue gelar. Então você é a nova diversão do Caio. Laura virou-se lentamente para encontrar uma mulher elegante em seus 40 anos, cabelos perfeitamente estilizados e joias que provavelmente custavam mais que um ano de seu antigo salário. Helena, Laura murmurou, reconhecendo a ex-esposa de Caio das fotos que havia visto. Querida, não se iluda. Helena deu um sorriso que não alcançou seus olhos. Caio sempre teve uma queda por projetos de caridade. Você é apenas o mais recente. Laura sentiu seu coração apertar, mas manteve-se firme. Não sou um projeto. Não? Helena arqueou uma sobrancelha perfeitamente delineada. Então me diga, o que uma bibliotecária sem expressão tem a oferecer a um homem como Caio Navarro? Ele precisa de alguém que entenda seu mundo, que possa representá-lo adequadamente. Não de uma menina que provavelmente nunca pisou em Paris. Ela tem razão em uma coisa. Uma voz masculina se juntou à conversa. Laura reconheceu Ricardo, o principal sócio de Caio. Você é jovem demais, Laura. Vai acabar destruindo a reputação dele. Já existem rumores. Que rumores? A voz de Caio, fria como gelo, cortou a conversa. Ele surgiu ao lado de Laura, sua presença imponente, fazendo Helena e Ricardo recuarem ligeiramente. Caio! Helena sorriu, toda açúcar agora. Estávamos apenas atacando a mulher que eu amo? Ele completou, sua voz perigosamente controlada. A mulher que trouxe mais luz para minha vida em alguns meses do que você em 15 anos de casamento? Helena empalideceu, enquanto Ricardo parecia extremamente desconfortável. Quanto a você, Ricardo, Caio continuou. Sugiro que se concentre em seus próprios relacionamentos fracassados e deixe o meu em paz. E sim, isso é uma ameaça velada, a sua posição na empresa. Laura sentiu as pernas tremerem, mas Caio a mantinha firme ao seu lado, um braço protetor em sua cintura. Agora, se nos dão licença, ele disse, sua voz voltando ao tom normal, tenho um anúncio importante a fazer. Antes que Laura pudesse processar o que estava acontecendo, Caio a conduziu até o pequeno palco montado para os discursos. O coração dela batia freneticamente enquanto ele pegava o microfone. Boa noite a todos. Sua voz ressoou pelo ambiente. Muitos de vocês devem estar se perguntando sobre os recentes rumores envolvendo minha vida pessoal. Então, permita-me esclarecer alguns pontos. O salão ficou em completo silêncio. Esta mulher ao meu lado, ele continuou, puxando Laura para mais perto. É Laura Mendes. Sim, ela é mais jovem que eu. Sim, ela trabalha, ou melhor, trabalhava, como bibliotecária. E sim, ela é o amor da minha vida. Murmúrios percorreram a multidão. Laura não apenas me fez redescobrir o amor pela literatura que me trouxe a este negócio em primeiro lugar, mas também aceitou se tornar nossa nova diretora de projetos especiais, onde seu conhecimento enciclopédico de literatura será inestimável. Laura olhou para ele chocada. Eles não haviam discutido nada disso. E mais importante, Caio continuou, virando-se para encará-la, ela aceitou se casar comigo. O choque no rosto de Laura deve ter sido visível, porque ele sorriu e sussurrou só para ela ouvir. Isso é, se você aceitar, minha poetisa. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela agora.
mas pela primeira vez não se importou que todos vissem. Sim, ela sussurrou de volta e então mais alto no microfone. Sim! A multidão explodiu em aplausos, alguns genuínos, outros claramente forçados. Mas Laura não se importava mais. Tudo que conseguia ver era o amor nos olhos de Caio, a promessa de um futuro que nunca havia ousado sonhar. Mais tarde, de volta à cobertura, enquanto observavam as luzes da cidade da varanda, Laura finalmente encontrou sua voz. Por que não me contou sobre o cargo, sobre o pedido? Caio sorriu, brincando com o anel de família que havia colocado em seu dedo. Um belíssimo rubi cercado por diamantes. O cargo porque você merece. Sua formação em literatura, seu conhecimento, sua sensibilidade. Você será perfeita para selecionar projetos especiais de publicação. Quanto ao pedido, e ele a puxou para mais perto. Digamos que ver você enfrentando Helena e Ricardo com tanta dignidade só confirmou o que eu já sabia, que você é a mulher mais forte e extraordinária que já conheci. Não me sinto forte, ela admitiu, aninhando-se em seus braços. Mas ele beijou sua testa. Forte o suficiente para aguentar os comentários, para enfrentar os preconceitos, para me aceitar com todos os meus defeitos. Forte o suficiente para amar sem medo. Laura ergueu o rosto para olhá-lo, seu coração transbordando de amor. Sabe o que mais aprendi com os livros? Que as melhores histórias de amor não são aquelas sem conflitos, mas aquelas onde o amor é forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. E esta é nossa história. Ele sorriu, inclinando-se para beijá-la. Sob o céu estrelado de São Paulo, Laura finalmente entendeu. Às vezes é preciso enfrentar o medo e os comentários maldosos para encontrar sua verdadeira força. E, às vezes, o amor é exatamente a coragem que precisamos para nos tornar a melhor versão de nós mesmos. O outono pintava as ruas de São Paulo com tons dourados, quando Laura retornou à biblioteca pela última vez, não mais como funcionária, mas para se despedir do lugar que havia sido seu refúgio por tanto tempo. Seus dedos deslizaram pelas estantes familiares, tocando as lombadas dos livros como velhos amigos. 3 meses haviam se passado desde o pedido de casamento público de Caio, e sua vida tinha se transformado de maneiras que jamais imaginara possível. O anel de rubi em seu dedo captava a luz da manhã, lançando pequenos arco-íris nas paredes, como se até mesmo as joias quisessem participar de sua despedida. Achei que te encontraria aqui. A voz familiar de Caio soou atrás dela, fazendo seu coração saltar como sempre acontecia. Mesmo depois de todo esse tempo, ele ainda tinha esse efeito sobre ela. Laura virou-se, um sorriso suave em seus lábios. Precisava me despedir apropriadamente. Este lugar foi minha casa por tanto tempo. Caio aproximou-se, seus passos ecoando no silêncio sagrado da biblioteca. Estava especialmente elegante naquela manhã, em um terno azul marinho que ela particularmente amava, mas havia algo diferente em sua expressão, uma mistura de nervosismo e expectativa que ela raramente via. Tenho uma surpresa para você, ele anunciou pegando sua mão. Venha comigo, conduziu-a através das estantes até a seção de poesia, o lugar onde tudo havia começado. Laura sentiu lágrimas se formarem em seus olhos ao reconhecer o exato corredor onde haviam se falado pela primeira vez. Lembra-se do nosso primeiro encontro? Caio perguntou, parando exatamente no local onde ela estava organizando livros naquele dia fatídico. Como poderia esquecer? Ela sorriu, recordando sua timidez, o tremor em suas mãos, o primeiro olhar que trocaram. Você pediu por Pablo Neruda e descobri algo muito mais precioso que poesia, ele completou, seus olhos brilhando com emoção. Descobri o amor da minha vida, disfarçado de bibliotecária tímida.
Laura sentiu seu coração acelerar quando Caio soltou sua mão e caminhou até uma das estantes, puxando um livro específico, uma edição antiga de 100 sonetos de amor. Passei a manhã inteira aqui preparando isso, ele confessou, abrindo o livro. A bibliotecária-chefe me ajudou, claro. Precisava ser perfeito. Dentro do livro havia uma carta, escrita à mão naquela caligrafia elegante que ela havia aprendido a amar. Com mãos trêmulas, Laura começou a ler. Minha amada poetisa, existem milhares de livros nesta biblioteca. Milhões de palavras escritas por grandes autores ao longo dos séculos. Mas nenhum deles conseguiu capturar perfeitamente o que sinto por você. Como descrever o momento em que meus olhos encontraram os seus pela primeira vez? Como colocar em palavras o tremor de suas mãos ao me entregar aquele primeiro livro? Como expressar a maneira como meu coração reconheceu sua alma, mesmo antes de conhecer seu nome? Você transformou minha vida de maneiras que nem mesmo os maiores poetas poderiam prever. Trouxe cor para um mundo que eu nem percebia estar em preto e branco. Ensinou-me que o amor verdadeiro não é apenas paixão e romance, é também manhãs preguiçosas discutindo literatura, é café queimado e risadas compartilhadas. É o conforto de ter alguém que entende seus silêncios. Lembra-se quando me perguntou por que eu a escolhi? A verdade é que não foi uma escolha. Foi um reconhecimento, como quando você encontra exatamente o livro que procurava, sem saber que procurava. Minha alma reconheceu a sua, Laura, e desde então, cada dia tem sido um novo capítulo da mais bela história que já vivi. Sei que já pedi sua mão em casamento e você me deu a honra de aceitar. Mas aquele pedido foi público, cercado de pessoas e expectativas. Este é diferente. Este é só nosso, entre os livros que nos uniram, no lugar onde nossa história começou. Então, Laura Mendes, minha bibliotecária, minha poetisa, meu amor, aceita se casar comigo? Não pelo status, não pela editora, não pelo que os outros pensam ou esperam, mas por nós, apenas nós, e pela história que queremos escrever juntos, para sempre seu, Caio. Quando Laura terminou de ler, lágrimas corriam livremente por seu rosto. Olhou para Caio e encontrou-o ajoelhado diante dela, segurando uma pequena caixa de veludo. O anel de rubi era da minha família, ele explicou suavemente. Mas este foi feito especialmente para você. Dentro da caixa repousava um anel delicado de ouro branco, com pequenos livros esculpidos ao redor de um diamante solitário. Quando Caio o moveu na luz, Laura percebeu que cada minúsculo livro tinha um título gravado. Todos os seus favoritos, desde Orgulho e Preconceito até 100 sonetos de amor. O diamante representa nossa história, ele continuou, sua voz embargada de emoção, pura, clara, única. E os livros, bem, eles representam todas as histórias que nos trouxeram até aqui, e todas as que ainda vamos escrever juntos. É perfeito. Laura conseguiu sussurrar entre lágrimas. Então, minha poetisa, Caio sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia seu coração derreter. Aceita se casar comigo? De novo? Como resposta, Laura se jogou em seus braços, derrubando-os ambos no chão da biblioteca. Seus lábios encontraram os dele em um beijo apaixonado, cheio de promessas e sonhos. Sim, ela sussurrou contra seus lábios, 1000 vezes sim. O som de aplausos os surpreendeu. Quando se separaram, viram que estavam cercados. A bibliotecária-chefe, os funcionários, até mesmo alguns leitores habituais, haviam se reunido para testemunhar o momento. Não pude evitar compartilhar o plano com algumas pessoas, Caio admitiu, parecendo ligeiramente envergonhado. Afinal, este lugar e estas pessoas foram parte crucial de nossa história. A bibliotecária-chefe, uma senhora que sempre havia sido gentil com Laura, se aproximou com lágrimas nos olhos. Querida, ela sorriu, entregando-lhe um livro.
Encontramos isso nas doações esta manhã. Achamos que seria o presente perfeito para a ocasião. Era uma primeira edição de O Morro dos Ventos Uivantes, o livro favorito de Laura, aquele que havia lido tantas vezes que praticamente sabia de cor. Mas como? Ela perguntou atônita. Digamos que tive uma pequena ajuda do departamento de aquisições raras da editora. Caio piscou. Laura abraçou o livro contra o peito, sentindo-se transbordante de amor. Não apenas por Caio, mas por todo o universo literário que os havia unido, por todas as pessoas que haviam feito parte de sua jornada. Sabe o que isso significa? Mãe, ela perguntou, um sorriso brincando em seus lábios. O quê? Que nossa história é ainda melhor que a de Catherine e Heathcliff. Caio riu, puxando-a para outro beijo. Muito melhor. A nossa tem um final feliz. Mais tarde, quando deixaram a biblioteca de mãos dadas, Laura parou para olhar uma última vez para o prédio que havia sido seu refúgio por tanto tempo. Não é um adeus, Caio sussurrou, entendendo seu olhar. É apenas o início de um novo capítulo. Um novo capítulo. Ela repetiu, apertando sua mão. Em nossa própria história de amor. O sol do fim de tarde banhava a cidade em tons dourados, como se a própria natureza estivesse abençoando aquele momento. Laura olhou para os 2 anéis em sua mão. O rubi da família, carregado de história e tradição, e o novo anel com os livros em miniatura, simbolizando seu futuro juntos. E ali, nos degraus da biblioteca onde tudo começou, Laura finalmente entendeu. Às vezes, as melhores histórias de amor não são aquelas que lemos nos livros, mas aquelas que vivemos. E a sua estava apenas começando. Para onde vamos agora? Ela perguntou enquanto caminhavam em direção ao carro. Caio sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração pular uma batida. Para qualquer lugar que quisermos, minha poetisa. Afinal, temos uma vida inteira para escrever nossa história. E, assim, sob o céu dourado de São Paulo, entre livros antigos e promessas novas, 2 almas que se encontraram por acaso continuaram sua jornada juntas, provando que, às vezes, a realidade pode ser ainda mais mágica que a ficção. Era uma manhã de primavera, quando Laura acordou em seu quarto na Toscana, o sol italiano infiltrando-se preguiçosamente através das cortinas de linho. O aroma de café fresco e pão recém-assado pairava no ar, misturando-se com o perfume dos campos de lavanda que se estendiam até onde a vista alcançava. 6 meses haviam se passado desde o segundo pedido de casamento na biblioteca. 6 meses de preparativos discretos, de planejamento cuidadoso, de momentos roubados entre reuniões, na editora e sessões de escrita do seu primeiro romance. Um projeto que Caio a havia encorajado a perseguir. O casamento havia sido exatamente como eles, íntimo, significativo, cercado apenas por aqueles que verdadeiramente importavam. Realizado no jardim da casa que haviam comprado juntos nos arredores de São Paulo, com estantes de livros servindo como altar e pétalas de rosas, marcando o caminho até Caio. Agora, em sua lua de mel na Itália, Laura vivia um sonho que nem mesmo seus amados romances poderiam ter imaginado. Bom dia, minha esposa escritora. A voz de Caio a trouxe de volta ao presente. Ele estava parado na porta do quarto, carregando uma bandeja de café da manhã, vestindo apenas calças de linho brancas. Mesmo depois de todo esse tempo, a visão dele ainda fazia seu coração acelerar. Bom dia, meu marido editor. Ela sorriu, sentando-se na cama. Palavras que antes pareciam impossíveis agora fluíam naturalmente de seus lábios. Caio colocou a bandeja sobre a cama e sentou-se ao seu lado, roubando um beijo antes de servir o café. Termine seu capítulo ontem à noite? Laura assentiu, pegando uma fatia de pão ainda quente. Às 3 da manhã. Você deveria ter me acordado quando vim para a cama. E interromper seu processo criativo? Jamais. Ele sorriu,
passando manteiga em seu próprio pão. Além disso, você fica adorável quando está concentrada escrevendo. Sua testa franze de um jeito particular e seus lábios se movem silenciosamente enquanto testa os diálogos. Você me observa enquanto escrevo? Ela perguntou, corando levemente. Sempre, ele confessou, inclinando-se para beijar sua testa. Como acha que me apaixonei por você naquela biblioteca, observando cada pequeno detalhe, cada gesto único que faz você ser você? Laura colocou sua xícara de café na bandeja e se aninhou nos braços dele, respirando seu perfume familiar. Uma mistura de sândalo, café e algo uniquamente Caio. Às vezes ainda tenho que me beliscar, ela murmurou contra seu peito, para ter certeza que não é um sonho. Se for um sonho, ele respondeu, seus dedos traçando padrões suaves em suas costas. Então é o mais belo que já tive. O sol subia no céu enquanto eles permaneciam ali, saboreando o café da manhã e a companhia um do outro. Laura observou o anel em seu dedo. Não o rubi da família ou o anel dos livros em miniatura, mas sua aliança de casamento, uma peça delicada com uma inscrição interna. Entre livros e amor, nossa história continua. No que está pensando? Caio perguntou, notando seu olhar perdido. Em como a vida é engraçada, ela respondeu, brincando com a aliança. Há um ano, eu era apenas uma bibliotecária tímida que se escondia atrás dos livros. Agora sou diretora de projetos especiais de uma grande editora. Estou escrevendo meu primeiro romance e sou... Ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Completamente e irremediavelmente amada. Caio tomou seu rosto entre as mãos, seus olhos transbordando de emoção. Você sempre foi extraordinária, Laura. Eu apenas tive a sorte de ser o primeiro a realmente ver isso. E quanto aos comentários maldosos? Ela perguntou, referindo-se aos sussurros que ainda ocasionalmente os seguiam nos eventos sociais. As pessoas ainda falam sobre nossa diferença de idade, sobre como sou jovem demais para você. Deixe que falem. Ele sorriu, beijando a ponta de seu nariz. Enquanto isso, continuaremos provando que o amor verdadeiro não tem idade, não tem regras, não tem limitações, apenas existe, pure e simples. Laura sorriu, lembrando-se de como sua vida havia mudado nos últimos meses, de como havia crescido, não apenas profissionalmente, mas como pessoa. A timidez ainda estava lá, mas agora era apenas uma parte dela, não mais uma prisão. Sua voz, antes um sussurro na biblioteca, agora se fazia ouvir nas reuniões da editora, defendendo projetos em que acreditava. Sabia que Helena me procurou na semana antes do casamento? Ela revelou subitamente. Caio tensionou ligeiramente. Não sabia. O que ela queria? Pedir desculpas, surpreendentemente. Laura sorriu, acariciando seu rosto para relaxá-lo. Disse que havia julgado mal nossa relação, que nunca tinha te visto tão feliz e realizado. E então me deu isto. Ela se esticou para pegar algo na gaveta da mesa de cabeceira, um envelope amarelado que Caio nunca havia visto. São as primeiras páginas do manuscrito que você enviou para a editora dela, há 20 anos. Laura explicou, abrindo o envelope, e com cuidado, com suas anotações nas margens. Ela disse que foi quando percebeu seu talento, seu amor genuíno pela literatura, e que agora entendia por que você se apaixonou por mim, porque eu tenho esse mesmo brilho nos olhos quando falo de livros. Caio pegou as páginas com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo suas próprias palavras de 2 décadas atrás. Eu tinha me esquecido disso, murmurou. Foi meu primeiro tentativa de romance. E agora você está me ajudando a escrever. O meu... Laura sorriu, inclinando-se para beijá-lo suavemente. A vida tem um jeito interessante de fechar círculos, não é? Falando em círculos, Caio colocou as páginas de lado e pegou suas mãos. Tenho uma surpresa para você.
Ele se levantou e foi até sua mala, retornando com um pacote familiar, embrulhado no mesmo papel craft que ele havia usado para o livro de Neruda em seu primeiro encontro. Abra, ele incentivou, sentando-se novamente ao seu lado. Com dedos cuidadosos, Laura desfez o embrulho, revelando um livro novo, com capa dura e acabamento elegante. Seu coração parou quando leu o título A Bibliotecária e o Editor, uma história de amor entre livros, por Laura Mendes Navarro. Mas, como? Ela ofegou folheando as páginas em choque. Eu nem terminei de escrever ainda. Isso é apenas uma prévia, Caio explicou, seus olhos brilhando de orgulho. Mandei fazer especialmente para você. Quando terminar de escrever, será nosso primeiro lançamento da nova linha de romances contemporâneos da editora. Lágrimas escorreram pelo rosto de Laura enquanto ela absorvia o significado daquele momento. Ali estava sua história. Não apenas o romance que estava escrevendo, mas sua própria história de amor, materializada em forma de livro. Vire a primeira página, Caio sussurrou. Na folha de rosto, escrito com sua caligrafia elegante, estava a dedicatória. Para Laura, que me ensinou que os melhores romances não são apenas aqueles que lemos, mas aqueles que vivemos. Você é minha história favorita, minha poetisa, e pretendo passar o resto de minha vida virando cada página ao seu lado. Com todo o meu amor, Caio. Você sempre sabe exatamente o que dizer, ela soluçou, jogando-se em seus braços. Aprendi. Com a melhor. Ele sorriu contra seus cabelos. Minha pequena bibliotecária, que se transformou na mulher mais extraordinária que já conheci. O resto da manhã passou em um borrão de beijos, lágrimas de felicidade e promessas sussurradas. O sol da Toscana continuava sua jornada pelo céu, iluminando dois amantes que haviam encontrado um ao outro entre páginas de livros, e agora escreviam sua própria história. Mais tarde, enquanto observavam o pôr do sol dos jardins de lavanda, Laura repousou a cabeça no ombro de Caio. Sabe o que aprendi com nossa história? Ela perguntou suavemente. O quê? Que às vezes os melhores romances não são aqueles que seguem as regras, que se encaixam nas expectativas. São aqueles que surgem naturalmente, que fluem como poesia, que nos pegam de surpresa e nos transformam completamente. Caio sorriu, puxando-a para mais perto. Como uma jovem bibliotecária tímida que roubou o coração de um editor cínico. E como um editor experiente que ensinou uma garota assustada a acreditar em si mesma, ela completou, erguendo o rosto para beijá-lo. O sol mergulhou no horizonte, pintando o céu em tons de rosa e ouro, enquanto dois amantes continuavam sua dança eterna de amor e palavras, provando que as melhores histórias são aquelas escritas não com tinta, mas com o coração.